Olá, meu nome é Alexandre Nardi, um judoca dentro e fora dos tatames desde 1976 e vice-presidente da Associação Judô Katatin, aqui de São Paulo. Dentro da nossa associação, nós criamos um núcleo de estudos de judô, um grupo, formado pelos professores Marcos Michelini, Leonardo Vendrame, Nelson Wetti, Paulo Márcio Correia e eu. E o nosso objetivo dentro desse grupo, com esse grupo, nosso objetivo é estudar, com certeza, estudar o judô de uma forma geral. Aqui o nosso foco hoje vai ser sobre kata, então estudar o kata nesse nosso caso, e procurar compartilhar esse conhecimento com outras pessoas que desejem ter esse conhecimento, atletas, técnicos, avaliadores, todos os envolvidos, todos os amantes do kata, a gente procura atingir nesse nosso esforço de levar o resultado dos nossos estudos. Tá? Hoje eu vou comentar um pouco com vocês sobre os critérios de avaliação da FIJE, da Federação Internacional de Judô. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada em uma série de vídeos, esse daqui é o primeiro desses vídeos, então vai ter uma série de vídeos nos quais nós vamos conversar sobre os critérios de avaliação da FIJE. Tá? Nós vamos explicar um pouquinho do porquê, hoje nós vamos explicar o porquê adotar esses critérios de avaliação, então qual o sentido de se adotar critérios de avaliação, os tipos de erros que vão ser analisados pelos avaliadores, o sistema de pontos, então como é que eu traduzo esses erros identificados em notas, em pontos, e como é que esses avaliadores vão efetivamente registrar, marcar a avaliação que eles estão fazendo de cada kata. Essa é a nossa intenção hoje. Depois, nos próximos vídeos, nós vamos ver algumas outras coisas também. Tá? Bom, essa série de vídeos, o que a gente pretende fazer é, primeiro, deixar claro por que adotar esses padrões. Tá? Na sequência, ajudar a compreender o padrão da FIJE. Esse padrão ele tem um paradigma diferente do modelo, do paradigma que era utilizado anteriormente. Anteriormente era um paradigma em que os avaliadores eles davam notas para os atletas, para as técnicas desenvolvidas, apresentadas. Então o atleta apresentava uma técnica, ele ia lá e falava, essa é uma técnica nota 7, nota 6, nota 10, nota 8, seja lá o que for. Tá? E agora não, agora mudou. Agora, na verdade, os avaliadores vão se preocupar exclusivamente em identificar os erros que aconteceram. E depois o sistema de avaliação é que vai se incumbir de traduzir isso em nota, e aí vai fazer a soma de notas, etc., como acontece nas competições. Tá? O nosso objetivo aqui hoje é falar sobre competição de kata, tá? Principalmente competições internacionais de kata, que já usam esses critérios há um bom tempo. Então nós vamos tentar trazer isso aqui para vocês. É um conteúdo relativamente extenso que existe, tá, documentado, e esse conteúdo ele é um conteúdo que, numa primeira passada de olho, parece muito simples, mas ele não é tão simples assim. Então, por isso, nós decidimos trazer isso aqui para vocês. Eu estava comentando sobre os erros, existem 4 tipos de erros, que nós vamos dar uma olhada daqui a pouco, que são os erros pequenos, médios, grandes e quando uma técnica for esquecida. São essas as classificações dos erros possíveis dentro de uma avaliação de kata. E o nosso objetivo aqui é trazer esses critérios, mostrar como funcionam esses critérios, o porquê desses critérios, e ilustrar, nos próximos vídeos, nós vamos ilustrar em várias situações de kata. Então, no nage no kata, como é que funciona, no katame no kata e assim por diante, os tipos de erros mais comuns que acontecem e como eles deveriam ser avaliados. Tá? A primeira coisa que a gente precisa saber entender, na verdade, é o porquê adotar o padrão da FIJE. Então, para que eu preciso do padrão da FIJE? Esse padrão da FIJE ele existe desde o primeiro campeonato mundial de kata organizado pela FIJE, que foi em 2009. Houve outras competições antes, mas como campeonato mundial organizado pela FIJE a partir de 2009, e já existia um padrão, nós vamos ver daqui a pouquinho como é que esse padrão evoluiu. A ideia da FIJE foi criar um método mais objetivo para avaliação dos katas, assim como acontece no Shiai.
em vários aspectos, em vários momentos, a gente consegue fazer paralelos entre o Shiai e o Kata, uma vez que os dois são judô, né? Então, da mesma maneira que a FIGE criou o padrão de arbitragem para o Shiai, né? Então, vale Yuko, agora não vale mais Yuko, é Vazari, vale pegada de perna, não vale, vai ser Hansoku Make, não, agora não é mais Hansoku Make, é Shido. Então, essas regras, elas vão evoluindo com o passar do tempo, e os árbitros conhecem as regras, não é uma questão de concordar ou discordar das regras, né? O que nós vamos trazer aqui para vocês é o que está escrito nas regras, o que é divulgado nas regras, o que é divulgado aí pelos especialistas, né, pelas pessoas que criaram esse padrão e assim por diante. Então nós vamos trazer para vocês como é que funciona isso. Tá? Então não é uma questão de concordar ou discordar do padrão. Eu posso achar que deveria ter Yuko até hoje, mas não tem mais, virou Vazari. Então não é porque agora é Vazari, caiu de lado, é Vazari, pronto, e acabou. Né? Não tem discussão com relação a isso. Tá? Então, nós não estamos trazendo uma discussão sobre os critérios de avaliação, e sim nós estamos apresentando esses critérios para vocês. Ok? Com isso, com esses critérios de avaliação, a gente espera que o Brasil consiga se manter competitivo em eventos internacionais. Então, o Brasil, inclusive algumas pessoas do nosso núcleo de estudos, né, são pessoas com vários títulos nacionais e internacionais, participação em campeonatos mundiais, né, de kata. Então, é um público que já compete há um bom tempo. Né? E a gente quer manter o Brasil competitivo nesses eventos internacionais. E uma das coisas que é mais importante na hora de se preparar para um evento internacional é conhecer a regra. Né? Então, não adianta eu fazer um gol lá no futebol, né, sair comemorando por time impedido. Mas eu não sabia que impedimento que não pode. Né? Então, aqui é a mesma coisa. Eu preciso saber qual é a regra para poder me preparar observando também as regras. Não só as regras, mas observando também as regras. Tá? E trazer o padrão da FIGE, uma das coisas importantes, é que todos falem a mesma língua. Então, é permitir que os avaliadores continentais e internacionais, né, os da FIGE, né, que esses avaliadores tenham o mesmo linguajar, a mesma interpretação para determinados tipos de erro. Tá? Então, é essa a intenção, assim como acontece no Shiai. Tá? Então, é necessário, agora no Brasil, é necessário que a gente comece a adotar esses critérios. Está começando a ter algumas iniciativas nesse sentido, tá? de divulgação dos critérios, etc. Nós fizemos a primeira divulgação desses critérios de avaliação, foi realizada pela Associação Judô Katatin, nem existia um núcleo de estudos ainda, não tinha esse nome, né? Foi desenvolvida por nós. Nós fizemos uma apresentação num evento chamado Mondô, de perguntas e respostas, etc. E mostramos como foi o nosso método de preparação para o Campeonato Mundial de Kata de 2018, lá em Cancún. Tá? E aí, como parte dessa preparação, estava o estudo dos critérios de avaliação. Tá? Então, é importante que a gente leve em consideração esses critérios, conheça os critérios, e que as pessoas aos poucos façam a transição. Esse primeiro evento que eu comentei agora há pouco foi realizado em 1º de maio de 2019, então já faz mais de um ano que foi realizado esse evento, tá bom? E agora nós resolvemos trazer esses eventos que nós fizemos no formato de vídeos, de maneira a permitir que outras pessoas que não tiveram a oportunidade de participar presencialmente dos eventos conheçam também esse conteúdo, sejam apresentados a esse conteúdo. Tá bom? Esses padrões de avaliação, como eu comentei, já existem desde 2009, tá? Quando foi o primeiro campeonato mundial da FIGE, de kata. Então, de 2009 até 2015, a FIGE recomendava o seguinte: olha, o padrão de execução dos katas é o padrão do Kodokan, que está nos vídeos do Kodokan. Os vídeos do Kodokan são esses vídeos aqui. Tá? Então, aqui são alguns vídeos, deixa eu ver se está na ordem certa. Tá. São esses vídeos. Então, eu tenho um vídeo desses para cada um dos katas e tal. Né? São vídeos, alguns deles são um pouco mais novos, outros são mais velhos, tá? Mas são vídeos bastante instrutivos sobre cada um desses katas.
tá bom? Então, vale a pena dar uma olhada. Esses vídeos você não precisa ter a cópia, eu tenho a cópia em vídeo, né? O DVD para minha coleção pessoal, mas esses vídeos também estão disponíveis no YouTube. Então, se você procurar, tá lá no YouTube. Esses vídeos eles têm a legenda e a narração em japonês e em inglês, não existe em português ainda, tá bom? Mas é isso, então tem esses vídeos aí para a gente se basear. Isso até 2015. De 2015 para frente, então em 2015, a FIGE criou os critérios de avaliação de kata para competições, que são esses aqui, né? Então, tá aqui os critérios de avaliação de kata da FIGE, aqui é a capa, né, dos critérios, tá bom? E você pode notar que está em português. O nosso núcleo de estudos, fez a tradução para o português e nós traduzimos inicialmente para que nós mesmos pudéssemos usar, tá? Porque nem todos nós ali conhecíamos bem inglês, então a gente fez a tradução para o português, tá bom? E esse material está disponível para todo mundo que queira, pode baixar, tá disponível na internet também, tá bom? Além disso, esse mesmo padrão, ele foi revisto, ele foi atualizado, foi uma pequena atualização, na verdade, que aconteceu em janeiro de 2019. Então, já foi depois da nossa preparação, da nossa participação no Campeonato Mundial de Kata de 2018, né? E ter usado esse material todo nos ajudou muito, porque o Maurício Batista e eu, né? O Maurício Batista é o meu parceiro, meu amigo de treinos de kata, então nós fomos competir, né? E nós conseguimos, a partir desse estudo todo, nós conseguimos ser a primeira dupla brasileira que conseguiu estrear num campeonato mundial indo para a final, né? Na verdade, teve uma outra dupla que nesse mesmo ano também conseguiu exatamente a mesma coisa. Foi outra dupla estreante que também conseguiu chegar na final. Mas foi a primeira vez que isso aconteceu, tá? Então, até então, toda dupla brasileira que ia para o Campeonato Mundial de Kata, na estreia não conseguia passar da primeira fase, tá? Não conseguia passar da fase preliminar. E nós conseguimos nos classificar para a final, o que foi bom. E eu acredito que boa parte da razão do porquê a gente conseguiu se classificar é em função de ter feito esse estudo com os critérios de avaliação, tá? Além dos critérios de avaliação, a FIGE também fala, inclusive ela fala nos próprios critérios de avaliação, que o guia de referência que eles usam, que eles adotam, né, que a FIGE adota, são os Kodokan Textbooks. São textbooks do Kodokan que fez. Existe também em japonês e em inglês. Está disponível lá no site do Kodokan. Esse só tem em inglês, a gente não fez ainda a tradução para o português. Talvez, quem sabe, um dia a gente consiga fazer essa tradução, tá bom? É claro que além desse material, existem vários outros materiais que a gente pode utilizar. Existem livros. Esse daqui é um livro que eu pessoalmente gosto muito. E esse livro, Judo Formal Techniques, também, de novo, só tem em inglês. Esse livro, ele é um livro muito bem conceituado, ele é um pouco antigo. Ele é um livro de Randori no Kata, ou seja, Nage no Kata e mais Katame no Kata. Esse livro aqui ele é um livro que é citado como referência bibliográfica em vários trabalhos acadêmicos, artigos, em outros livros, em vários lugares. Então, é um livro que fala de Katame no Kata e Nage no Kata, né, que juntos formam o Randori no Kata. E também o livro da Seisei Keiko Fukuda, né, sobre Ju no Kata, que também tem várias informações aqui bastante úteis. Ele é bem didático, tem uma sequência de exemplos, ilustrações e tudo mais. É um material muito bom. Existem vários outros materiais, tá? Esses daqui são alguns só que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá bom? Bom, ok, vamos para a avaliação de kata. Onde mais... o que a FIGE então recomenda? Os textbooks, que eu comentei, mostrei agora a capa. Os critérios de avaliação, mesma coisa. E um conhecimento de judô, tá? Então não tem jeito, você tem que conhecer bem o judô para poder praticar, né, entender aqueles
critérios de avaliação, e para avaliar, com certeza, tem que conhecer muito bem aquilo que está acontecendo. Então, o porquê de uma determinada movimentação, o porquê de uma determinada ação, o porquê de uma determinada reação, né, como é que as coisas funcionam. Tá? Lembrando que no kata, assim como em tudo no judô, a gente recomenda sempre o menor desperdício possível, o menor uso possível de energia. Tá? Então, não desperdiçar energia. O uso eficiente de energia seria o Kuzenryu, né? Então, em vários katas a gente observa isso. Então, se o atleta está fazendo mais força do que deveria, seja para aplicar uma técnica, seja para se defender de uma técnica, seja para tentar escapar num Osai Vazar, no Katame no Kata, por exemplo, né? O atleta deveria fazer isso gastando o mínimo de energia possível. É essa a intenção. Dentro dos critérios de avaliação, os critérios de avaliação eles têm dois tipos básicos de erros. Os erros nas técnicas em si, então um kuzushi mal feito, uma aplicação mal feita, uma finalização mal feita, então são os erros técnicos, e existem erros de processo, que são os erros de movimentação entre uma técnica e outra, os erros na hora de fazer o cumprimento, então um cumprimenta primeiro, depois o outro cumprimenta, por exemplo, né? É um erro de processo. Tá? Existem vários erros que são erros de processo, tá? Então os erros que não são inerentes às próprias técnicas. Nós vamos ver um ponto onde isso faz muita diferença num vídeo futuro, tá? Mas a gente já sabe que existem esses dois tipos de erro. Tá? Além disso, é um padrão, como eu comentei com vocês, então a intenção é tornar a avaliação de kata o mais objetiva possível. Tá? Ainda hoje se ouve muito falar que a avaliação de kata é subjetiva, ela não deve ser subjetiva, como no Shiai. É óbvio que existe no Shiai uma interpretação. Caiu assim, caiu assado, foi mais para cá, mais para lá. Existem essas interpretações entre os árbitros, mas os critérios todos lá no Shiai, eles são objetivos. E aqui no kata também esses critérios são objetivos, tá bom? Esses critérios de avaliação, eles estão disponíveis no site da FIGE em inglês, para quem gosta, inclusive francês também, para quem tiver conhecimento de francês. E nós fizemos a tradução na nossa associação para português, tá bom? Então, essa aqui é a nossa intenção. Como eu tinha comentado anteriormente, tem que estudar esse negócio. Não adianta só fazer uma leitura inicial que não vai resolver. E outra coisa interessante é esse site aqui, tá? O Jufu Judô. Tá? Nesse site, ele tem uma série de materiais oficiais, esses que eu comentei com vocês, vários, ele agrega no site dele, e outros materiais também que não são oficiais, que eles desenvolveram. É um site bastante interessante. Tá? Com relação ao Kodokan, então quando a gente fala de kata, ou fala de judô, a gente sempre se remete, obviamente, ao Kodokan. Né? E o Kodokan, ele sempre apresenta, logo após os campeonatos mundiais, então você faz o campeonato mundial, na sequência do campeonato mundial existe uma clínica de kata. Clínicas de várias formas já foram feitas, já foi feita clínica do tipo palestra, demonstrações, apresentações, perguntas e respostas, já foram feitas várias. E aqui são algumas coisas que a gente extraiu dessas clínicas de kata. Várias dessas clínicas, inclusive, estão disponíveis também no YouTube. A clínica dos 5 katas de competição, né? Então, Nage no Kata, Katame no Kata, Jun no Kata, Kimi no Kata e Kodokan Go Shinjutsu, todos eles tem clínicas no YouTube. Se você procurar pela clínica de 2016, ela foi ministrada, alguns desses katas foi ministrado pelo Sensei Naoki Murata, né, do Kodokan. E o Sensei Murata, ele era, na verdade, extremamente didático, pedagógico, solícito, é uma pessoa que a gente conseguia fazer perguntas para ele e ele respondia, e se não soubesse responder, ele ia pesquisar e depois respondia. Então é um negócio muito bacana. Então ele trouxe alguns conceitos para a gente, né, nessas clínicas, como por exemplo o Uriai. O que é o Uriai? O Uriai é você procurar fazer a ação e a reação, procurar fazer toda a movimentação, aplicação de técnicas, etc., da forma mais eficiente possível e fluida também. Tá? O Sensei Murata, ele fazia um gesto, quando ele falava disso, ele fazia um gesto para representar essa fluidez, ele fazia assim,
O judô é assim, ele fazia esse movimento, né, para dizer da fluidez do judô, da suavidade do judô, apesar, é claro, na hora de fazer uma aplicação de técnica você vai usar força e tudo mais, mas os movimentos são suaves. Tá? Então isso tem que continuar acontecendo. E é algo que a gente nota em várias duplas, aqui no Brasil e fora, que falta. Tem várias duplas que a técnica em si está sendo bem aplicada, mas ou o tori ou o que, ou às vezes até os dois, estão muito duros na hora de fazer a execução da técnica. Então, eu tenho que resistir, mas não tem que ser uma resistência extravagante. Eu resisto a um determinado movimento, não preciso travar aquele movimento, eu posso resistir ao movimento. Tá? Então, o Uriai, ele visualiza esse tipo de coisa. Tá? Um outro ponto que é extremamente importante, em todos os livros é mencionado, é o Zanshin. O Zanshin é um estado de alerta que vai, no momento que você termina de aplicar uma determinada técnica, ele ilustra aquele momento em que você leva para decidir se o que, né, se a pessoa que recebeu a técnica realmente desistiu, né, ou não desistiu daquela situação, foi abatido realmente ou não foi abatido. Então, por exemplo, quando você termina uma técnica, você joga antes de soltar o adversário, você vê se ele foi vencido. Se ele foi vencido, aí você solta. Mesma coisa vale no sai vazar. Você está fazendo o sai vazar. Né? Deu tempo, ou o que sinalizou Maitá, né? Se ele sinalizar alguma coisa, espera um pouco, vê, e espera que é aquele tempo que a gente espera até o árbitro falar Ippon, né? Agora eu solto. A mesma coisa vale em Kansetsu vazar, ou sai vazar, e em todas as outras técnicas também. Então, o Zanshin é esse estado de atenção, é esse estado de alerta o tempo todo. Tá imaginando como se você estivesse numa luta, numa batalha, né? E naquela batalha você tem que estar atento o tempo todo. Tá? E essa é uma das justificativas, na verdade, do porquê que na hora de fazer o comprimento, na hora de fazer o Hitsurei, a gente faz o Hitsurei obedecendo uma inclinação de 30 graus no corpo, não mais do que isso. Por quê? Porque se você inclinar mais do que isso, o seu campo de visão não vai ver um possível ataque que venha do outro lado. Tá? E ele tem que prever esse ataque que vem do outro lado. Tá bom? Então, por isso, só 30 graus. Tá? Não mais do que isso. Tem muita dupla que faz 45 até mais graus do que isso. Tá? 30 graus é bem pouquinho. Dá para a gente observar. Outro ponto importante é a respiração. Então, não ficar ofegante, né? Aquele cansaço, não demonstrar muito cansaço. Porque ao demonstrar o cansaço, você está demonstrando que gastou mais energia do que deveria ter gasto. Tá? Então, se você está muito cansado, imagina que você estivesse na primeira luta de uma competição com 5 lutas. Você está muito cansado, você não vai conseguir fazer as outras. Então, a intenção é exatamente essa. O espírito determinado, então a determinação, é como se fosse realmente uma luta. O kata não pode ser visto como sendo uma apresentação, uma demonstração, um negócio fictício. Não é, ele é alguma coisa real, tem que ser algo real. Inclusive, um negócio que a gente costumava fazer bastante, ainda fazemos nos nossos treinos, em determinado momento o tori não reage como deveria reagir, ou o que não reage ou não age como deveria agir, para ver se a técnica continua. Então, por exemplo, num osai vazar, num determinado momento, o que faz uma tentativa de escape, propositalmente em alguns momentos o tori não reage. E se o tori não reage, o que tem que escapar. Se ele não escapar, alguma coisa está errada. Então ele deveria escapar. Então, para que o kata seja realmente algo de verdade, algo prático, algo realista mesmo, né? Outra coisa importante que o Kodokan sempre fala, ele fala que as técnicas têm que ser, todas elas, toda parte da técnica tem que ser demonstrada, tem que ser claramente observável. Então, eu fiz uma determinada reação, né, uma forma de pegar o braço do Ke na hora que ele vai fazer o ataque para o seu Enagi, no Nagi no Kata, por exemplo. Né? Então, eu vou fazer esse movimento. Eu faço aquele, tenho que ilustrar que eu estou fazendo aquele movimento e fazer a aplicação da técnica. Tá? Então, eu tenho que fazer isso para cada uma das partes da técnica. Outra coisa, eu já comentei sobre o movimento contínuo e fazer a movimentação suficiente para aquela técnica. Nem mais, nem menos.
Tá? Então, em alguns momentos, por exemplo, isso é muito comum no Katame no Kata, no Osai Vazar, em que o Uke, principalmente nas tentativas de escape, ele pula muito para um lado e para o outro. Ou o Tori, na hora de reagir, ele pula de um lado para o outro. Isso não existe, não precisa disso. É uma movimentação desnecessária, não precisa fazer essa movimentação. É um gasto de energia desnecessário. Tá? Então, o que ele deve tentar escapar, sim, usando técnica, e não usando saltos, usando pulos, né, lá do chão para tentar escapar. Okay? A movimentação tem que ser natural. A movimentação não pode ser robótica de jeito nenhum, ela tem que ser natural. E os movimentos, como no kata, diferentemente do shiai, no kata, os movimentos são todos conhecidos. Eu sei exatamente o que vai acontecer. No shiai, não. O shiai ele é imprevisível. Você não sabe em que momento você vai ser atacado ou qual a movimentação que o seu oponente vai fazer. Mas no kata você sabe exatamente o que vai acontecer. Então, como os movimentos já são todos conhecidos e estudados, se você fizer 3 vezes uma técnica, tem que sair igual as 3 vezes. Tá? Tem que começar no lugar, terminar no mesmo lugar sempre, ter a reação e a ação e reação sempre da mesma maneira, né? Porque aí você demonstra o conhecimento dos princípios que você está aplicando. Né? Então essa que é a intenção, uma das intenções que a gente tem. Esses são alguns pontos que o Kodokan destaca para a gente. Tá? Vamos dar uma olhadinha no sistema de pontos desses critérios de avaliação da FIGE, como é que eles funcionam. Nos critérios de avaliação, existem 4 tipos de erros. Então, são só 4 tipos de erros. Né? Técnica esquecida, erro grande, erro médio, erro pequeno. Só isso que existe. Tá? Com relação a pontos, é a mesma coisa que a gente já está acostumado. Então, a técnica começa valendo 10. Então, se nada for anotado, a dupla tirou 10 naquela técnica. Tá? Se a técnica for esquecida, aí descontam-se 10 pontos, ou seja, a dupla recebe 0 naquela técnica, vai acabar recebendo 0, então vai marcar lá a técnica esquecida, e a dupla vai receber 0. Então, só que além disso, a técnica, se for identificada uma técnica esquecida, a pontuação, unanimemente, né, então todos os membros da banca classificaram uma técnica como esquecida, então nesse caso, a pontuação total da dupla, a soma de todas as notas da dupla, vai ser dividida pela metade. Tá? Então, além da técnica esquecida conferir 0, ainda o total vai ser dividido por 2. Isso aconteceu, por exemplo, com a dupla polonesa, né? Depois eu vou mostrar isso num outro vídeo. Aconteceu isso com a dupla polonesa no Campeonato Mundial de Kata, de Katame no Kata, em 2018, lá em Cancún. Tá? Essa é a técnica esquecida. Se acontecer um erro grande, descontam-se 5 pontos. Erro médio, 3 pontos. Erro pequeno, 1 ponto. Um detalhe importante, para erros grandes e médios, eu só posso marcar uma ocorrência. Então, eu só posso marcar um erro grande por técnica. Eu só posso marcar um erro médio por técnica. Não pode marcar 2 erros médios numa técnica? Não pode. Posso marcar um grande e um médio? Pode. Posso marcar 2 grandes? Não. Tá? Então, eu só posso marcar um grande, um médio, e pequenos eu posso marcar até 2. Eu posso identificar 2 erros pequenos, marco um, marco o outro. Tá? Daqui a pouco a gente vai ver como é que se faz para marcar isso. E além disso, nos critérios de avaliação, está previsto também um ajuste, que é uma nota a mais ou a menos que você dá de meio ponto para cada técnica, como um ajuste, uma correção, um fator de correção para aquela técnica. Então, por exemplo, se eu cometi um erro médio, mas ele foi um pouco pior que um erro médio, mas não foi um erro grande, eu marco um erro médio e marco menos meio, porque eu marcando erro médio significa menos 3 pontos, e aí depois eu coloco menos meio, tiro outro meio ponto. Tá? Então, no final das contas, eu tirei 3 pontos e meio. Tá? Da mesma maneira, pode acontecer exatamente o contrário. Pode acontecer, por exemplo, eu estou falando erro médio, mas poderia ser em qualquer um dos outros, exceto técnica esquecida, né? Pequeno, médio ou grande. Eu marquei um erro médio, mas ele foi médio por pouco, era um pouco menos, ele não teria sido um erro médio. Então, por exemplo, um posicionamento entre os atletas, né? A distância entre os atletas, uma distância que tem que ser de 1,80 m, por exemplo, no Seo e na Ge, né? Essa distância de 1,80 m,
Se ela fosse uma distância, vamos supor que as pessoas, que os atletas tenham tamanhos, tamanho, altura, né, medianas, tá? 1,70, 1,75 de altura, alguma coisa assim. Então, esses atletas deveriam ficar em 1,80. Ele está quase na distância que seria um erro médio, mas ainda não está nessa distância. Então, o que eu faço? Eu marco um erro médio, vai descontar 3 pontos, e anoto mais meio. Quando anota mais meio, significa que eu tirei 3 e dei meio. Então, no final das contas, eu tirei 2,5. Tá? Eu atenuei um pouquinho a nota. Então, é para isso que serve esse fator de ajuste. Então, para determinada técnica, você tem a possibilidade, né, na dúvida, ali, nos limites entre um erro pequeno e um erro médio, geralmente é entre esses dois, né, nesse limite você consegue ali conferir menos meio ou mais meio. Tá bom? É essa a ideia desse sistema de pontos. Em linhas gerais, o que são essas técnicas? Técnica esquecida é literalmente como o nome diz, esqueceu a técnica. Tá? A técnica que deveria ter acontecido, não aconteceu. Tá? É 0. Então vai acabar sendo 0. Então se marcar a técnica esquecida vai virar 0. Okay? Então isso que é técnica esquecida. Depois a gente vai ver situações que se encaixam em técnica esquecida. Tá? Nós vamos dar uma olhada nisso um pouquinho mais para frente. Os erros grandes. Os erros grandes acontecem quando a execução do princípio estiver incorreta. Tá? Então eu tenho um princípio na técnica e a execução está errada. Então, por exemplo, numa técnica, no Harai Goshi. O Harai Goshi é uma técnica de quadril. Então você tem que entrar o quadril para depois varrer. Algumas pessoas, na hora que fazem o giro no Nage no Kata, não entram com o quadril e varrem. Na verdade, eles realizaram uma técnica de Ashi, não uma técnica de Koshi. Então, o princípio está errado. Era para ser uma técnica de Koshi e foi uma técnica de Ashi. Isso é um erro grande. Tá? Então, fez um Harai Goshi, não entrou o quadril, vai ter um erro grande ali anotado, que representa a subtração ali de 5 pontos. Tá? O erro médio. Um erro médio é quando um ou mais elementos do princípio não for aplicado de forma correta. Tá? Então, o princípio foi feito, mas foi mal feito. Então, entrou o quadril, mas apesar de ter entrado o quadril, entrou pouco e a varrida não saiu direito, como deveria. Tá? É um erro médio. Okay? Então, esse é um exemplo de erro médio que acontece. Tem vários outros exemplos que a gente vai ver mais para frente. E os erros pequenos são pequenas imperfeições mesmo. Né? Então, alguns detalhes, colocação de posicionamento de braço do que, né, para o lado, no caso do Katami no Kata, ou no Nage no Kata, fazer um Kumikata um pouco diferente ali do que seria o mais eficiente. Então são pequenas imperfeições que acontecem. Esses são erros pequenos, tá bom? Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos ver em detalhes técnica esquecida e grande, e técnica esquecida e erro grande. Depois vamos ver também erros médios e erros pequenos, tá bom? Eu queria compartilhar com vocês também como é que funciona o formulário de avaliação da FIGE. Tá? Então, esse daqui, o formulário que eu vou mostrar para vocês, é o formulário de avaliação. Nesse formulário, esse é o formulário usado nos torneios da FIGE. Tá? Então, notem que eu tenho no formulário, eu tenho aqui 2 colunas para anotar erros pequenos, uma coluna para anotar erros médios, uma coluna para anotar erros grandes, 2 colunas aqui para o fator de correção, tá? No que é usado internacionalmente, ao invés de colocar isso aqui, ele põe assim, uma coluna só, e aí você marca mais ou menos, né? Se for mais meio, menos meio. Né? Nós, do Núcleo de Estudos do Judô Katatin, nós desenvolvemos um software de avaliação de kata, a partir do software desenvolvido inicialmente pelo Sensei Michel Kozlovski. O Michel Kozlovski, ele é o responsável, é o diretor de esportes da FIGE, é o responsável pela escrita do documento dos critérios de avaliação. Então, ele que escreveu aquele documento e ele também desenvolveu pessoalmente, ele foi lá, ele tem um conhecimento de informática, foi lá e desenvolveu uma planilha, desenvolveu uma ferramenta para se colocar, se cadastrar os erros, etc., fazer cálculos de notas e assim por diante. Então, o Michel já fez isso. Nós fizemos um sistema, a partir do sistema deles, elaboramos um sistema mais completo, né? Inclusive é um sistema que está disponível hoje em 6 línguas, ele está disponível em português, inglês, francês, espanhol, japonês e italiano. Tá disponível nessas línguas todas.
E nós apresentamos o software para o Michel Kozlowski e falamos para ele o seguinte, falamos, olha, CC, ao invés de deixar mais meio, menos meio, nós criamos duas colunas, uma para mais meio, outra para menos meio, tá? Porque o nosso software, ele faz a leitura das fichas de avaliação, depois que os avaliadores preencheram, ele faz a leitura automatizada, então bota num scanner e lê as notas todas, tá? E ao fazer, e para fazer isso, eu preciso identificar o que está marcado em cada um dos quadradinhos. Então, por uma questão de software, a gente fez dessa maneira. Tá? Deem uma olhada, se vocês puderem, nesses sites aqui, nesses links do YouTube. É uma clínica que o Sensei Kozlowski apresentou nos Estados Unidos em 2017. Existe uma outra também de 2019 no Canadá. Tá? Então, são clínicas que ele apresentou e ele cita vários casos. É um negócio bem interessante. Importante notar, na ficha de avaliação, não tem nota na ficha. Você vai marcar xizinho. Ó. Teve um erro pequeno no Yokosho Hogatami, marca um xizinho. Teve um erro médio no Katajoji Jime, marca um xizinho, e assim por diante. Tá? Teve um erro médio e um erro pequeno, marca um xizinho aqui, um xizinho ali. Tá? E assim, e por aí vai. Tá? O sistema calcula as notas para você. Então você não precisa se preocupar com nota. Você agora, o avaliador, né, na verdade, não precisa se preocupar com nota. Tá bom? Deixa eu contar para vocês também como é que funciona a soma de notas. Em competições internacionais, existem 5 avaliadores. Em competições nacionais ou competições menores, a gente tem 3 avaliadores. Quando você tem 3 avaliadores, soma a nota de todo mundo e pronto. Não tem o que fazer. É isso. Quando existem 5 árbitros, 5 avaliadores, o que se faz para cada técnica apresentada, descarta-se a nota mais baixa e a nota mais alta. Se tiver 2 notas iguais mais baixa, desconta uma delas, tá? E mesmo para mais alta. Então desconta a mais baixa e a mais alta. Isso para cada uma das técnicas. Soma todo o restante, esse é o resultado da apresentação. Então, para ilustrar isso para vocês, aqui está uma ficha, está o resultado, né, da soma de notas de uma ficha de Nage-no-kata. Tá? Então aqui o primeiro árbitro, segundo avaliador, segundo, terceiro, quarto, quinto, e aqui as 3 notas consideradas. Então o que a gente fez? Eu peguei aqui as primeiras 5 notas, aqui, 5 técnicas, cerimônia de abertura e mais as 4 primeiras técnicas, e coloquei aqui do lado, tá? Para ficar maiorzinho, para a gente conseguir entender. Então como é que funciona? Eu vou olhar isso daqui para cada técnica. Tá? Então, eu vou olhar técnica por técnica e vou tirar a menor e a maior nota. Então, lá para a cerimônia de abertura, eu vou tirar um 8 e vou tirar um 9. Mesma coisa eu faço para o Kyotoshi. Vou tirar um 7 e vou tirar um 9. Bom, e aí tem a soma, né? O 26 é a soma da cerimônia de abertura do que sobrou. Tirei o 7, tirei o 9. Somo o restante, 22,5. E faço a mesma coisa para as outras técnicas. Tá? Pronto. Tá aí. No final de tudo, eu somo todas as notas e o meu resultado vai dar exatamente os 391,5 que estão aqui embaixo. Tá? Então, somei para todas as notas, deu isso daqui. Um caso de exceção. E se tiver um 0 no meio do caminho? Teve uma técnica esquecida lá no meio do caminho e a decisão foi unânime. Todo mundo marcou como técnica esquecida mesmo. Tá? Os 5 avaliadores marcando como técnica esquecida. Então, se todo mundo marcar a técnica esquecida, além desse 0 que vai aparecer aqui, também o total vai ser dividido por 2. Então, ao invés de 391,5, vai ser a metade disso. E depois, se tiver que arredondar, arredonda para cima, né, em múltiplos de meio. Tá? Então, isso se a decisão for unânime, e aí a nota cai pela metade. A nota total da dupla cai pela metade. Foi o que aconteceu com a dupla polonesa que eu comentei agora há pouco. Então, e se acontecer um outro 0 unânime? Vai dividir por 2 de novo? Não. Só divide por 2 uma vez. Não divide mais do que uma vez. Então, a dupla já foi já sofreu essa penalização. Tá? Então, já teve a divisão por 2. Um detalhe extremamente importante aqui, né? E daqui a pouco eu vou comentar o porquê que é importante. O cálculo de notas ele é feito por técnica e não por avaliador. Não é por árbitro, é por técnica. Então, na hora que eu falo para tirar o menor e o maior, eu não estou tirando o árbitro que deu a soma de notas menor e a soma de notas maior. Não é isso. Eu estou tirando para cada técnica a menor e a maior nota. Isso faz diferença, tá? Num caso e no outro. Então, observa
Nesse caso aqui eu peguei os totais aqui dos 5 avaliadores, tá? Coloquei aqui embaixo. Se eu tirasse a maior e a menor soma, então eu vou tirar o menor é 125, vou tirar 146 também. Vou tirar esses dois, então vai dar a mesma coisa, certo? Não, não é certo. Vai dar 382, que é bem diferente do 391,5, tá? Então é importante notar isso. E por que que isso acontece? Por que que dá diferente? Qual que é a mágica que tem aí? Isso é uma questão de matemática mesmo, tá? Então, se você observar aqui na tabelinha, eu vou anotar agora, eu vou tirar da tabelinha a menor e a maior nota para cada técnica, tá? Então, tirei aqui, ó. Tirei para cada técnica. Então, aqui tirei essa, tirei essa, tirei essa. Veja que esse avaliador que teve 125 aqui, ó, que nessa outra conta aqui de baixo eu tirei, na verdade, eu não estou tirando todas as notas dele, eu tirei algumas notas que ele deu. As outras notas estão aqui, eu considerei esse 7,5, considerei esse 8, considerei esse 6, e assim por diante. Para esse outro, mesma coisa, considerei esse monte de notas aqui, ó, só essas poucas aqui que eu não considerei. E assim por diante para os demais. Tá? Então, por que é importante você saber isso? Porque em algumas competições, como por exemplo o Campeonato Pan-Americano, esse foi o Campeonato Pan-Americano em que eu e meu parceiro participamos também, foi em São José, na Costa Rica, em 2018, foi um bom preparativo para o Campeonato Mundial, e nesse campeonato eles divulgam as notas por árbitro, os totais por árbitro, tá? Que era aquela última linha que a gente tinha visto lá, então saem os totais, e o total obtido pela dupla. E algumas pessoas, inclusive algumas pessoas com grande conhecimento de judô, com experiência internacional de muitos e muitos anos, né, não conseguiam entender isso daqui era visto como um erro. Né? Falar, puxa, não, mas o sistema está errado, porque ele não soma igual, tem alguma coisa por trás dos panos, não tem nada por trás dos panos. Né? Então, é simplesmente uma questão de eu não ignorar os maiores ou menores totais. Então, se eu pegar essas primeiras notas aqui, eu pegar para a primeira dupla e colocar aqui embaixo, ó, as notas, se eu fosse usar aquele critério de tirar a maior soma e a menor soma, eu ia tirar esse 166,5 e ia tirar o 196,5. Tá? Então, eu ia tirar essas duas notas e a soma daria 527,5 e não 528,5. Tá bom? Espero que isso tenha ficado claro aí para todo mundo. É isso que eu gostaria de trazer para vocês nesse primeiro vídeo. Espero que tenha sido útil para vocês. Muito obrigado pela participação e pela audiência aí de vocês. Vai lá no nosso site do YouTube, dá um okzinho lá e aguarde o próximo vídeo na semana que vem. Um abraço.